É isso mesmo, torcedor são paulino. Parece que teremos um tricolor galáctico na próxima temporada. A diretoria já iniciou o planejamento para o próximo ano e trouxe uma lista de 36 possíveis reforços, nomes de peso que podem vestir a camisa tricolor na próxima temporada. A notícia saiu no Globo Esporte e eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes. Bom, essa última temporada do São Paulo, né, o ano de 2021, não foi muito bom. Dentro de campo as coisas não deram muito certo, apesar do bom primeiro semestre que o time fez, conquistando o Campeonato Paulista, indo bem na Libertadores, até tinha um bom desempenho dentro de campo, mas no segundo semestre as coisas não funcionaram, deu tudo errado, e o São Paulo terminou a temporada, né, terminou o Campeonato Brasileiro de forma melancólica, brigando contra o rebaixamento até a penúltima rodada, então foi de fato um fim de ano bem frustrante, né, para o torcedor tricolor. Então, diante disso, a diretoria vai tentar trazer um novo cenário para a próxima temporada, vai tentar trazer novos ares, né, novos rumos para o São Paulo no próximo ano e está planejando trazer reforços para o elenco. Entretanto, todo mundo sabe que o momento que o São Paulo vive é muito conturbado. Além da crise financeira que já assombra o clube há alguns anos, internamente o momento político do clube é de muita tensão. Está em véspera de uma votação, de uma votação que pode alterar o estatuto do clube. Está tendo muita briga entre os dirigentes internos, muita briga política interna. Então é um momento bem conturbado para o tricolor paulista. E isso, querendo ou não, acaba transcende, né, a parte, os bastidores e chega até o campo, chega dentro das quatro linhas e afeta o desempenho do clube também. Por conta disso, o trabalho não rendeu, né, o ano do São Paulo não rendeu dentro de campo. O Rogério Ceni, que foi contratado já agora na reta final do campeonato, está fazendo um trabalho que foi muito questionado, um trabalho muito irregular. Tinha fortes indícios dele não permanecer no clube para o próximo ano. Inclusive teve um áudio vazado aí do Muricy, que a gente fez um vídeo, apurou direitinho, contamos até mais detalhes dessa crise do São Paulo. Vocês podem acessar o vídeo aí no canal e se inteirar com mais detalhes. E nesse áudio do Muricy, o Muricy basicamente dizia que ele e o Rogério Ceni iriam deixar o clube para não manchar a história, a imagem que eles construíram, porque realmente as coisas estavam muito complicadas e não tinha uma perspectiva de melhora para o São Paulo. Depois desse áudio vazado, né, e diante de todo esse cenário conturbado de briga política, de caos, crise financeira e um elenco limitado, dentro de campo as coisas não funcionando, tudo indicava que realmente o Rogério Ceni não seria o treinador do São Paulo no próximo ano e que o São Paulo teria mais um ano muito sombrio, muito melancólico de lutando contra rebaixamento, sem ser protagonista nas competições e um ano sem muitas glórias, realmente um ano cinzento. Entretanto, a diretoria fez uma reunião com o Muricy Ramalho e com o Rogério Ceni na última sexta-feira e convenceu eles a ficar, prometendo um elenco melhor para a próxima temporada, prometendo investimento e vinda de reforços. Isso deu uma animada, né, tanto para o Rogério Ceni quanto para o Muricy, e está trazendo aí uma luz no fim do túnel para o torcedor são paulino. Esses reforços que a diretoria promete foi elaborado em uma lista que tem 36 nomes, alguns nomes bem conhecidos, como o Douglas Costa, o Pedro, atacante do Flamengo, o Patrick, o meio-campo volante do Internacional, o Rodinei, lateral do Flamengo, o Wesley Moraes, atacante brasileiro que pertence ao Aston Villa e atualmente defende o Clube Bruges da Bélgica. Então são realmente nomes que têm uma certa qualidade e podem vir a entregar o elenco, né, e melhorar um pouco o patamar do São Paulo, né, o nível do São Paulo, tornar a equipe mais competitiva. Vale lembrar que há um bom tempo o Rogério Ceni vem pedindo reforços justamente pela limitação que ele encontra no elenco. Ele busca jogadores que assimilem melhor as ideias dele e que de fato encaixe no planejamento que ele tem, né, no plano de jogo que ele tem para o São Paulo. E ele busca jogadores fortes, né, de velocidade para tornar a equipe mais competitiva. E aparentemente ele vai ter alguns reforços, né, a diretoria prometeu trazer alguns nomes de peso para de fato tornar a equipe mais forte, fortalecer o elenco. Então, além desses 36 nomes que foi apurado, tem também uma lista de 14 atletas que pertencem ao São Paulo e que poderiam estar envolvidos nessas negociações, que são negociáveis. Vamos colocar o status dele como negociáveis.
Então eu vou falar agora um pouco das dificuldades que o São Paulo pode encontrar nessas negociações e depois vou falar um pouquinho de cada nome. O principal problema que o São Paulo encontra, né, para fechar esses negócios é realmente a questão financeira. Porque Douglas Costa, Pedro, Wesley não são jogadores baratos, são jogadores que o valor deles são elevados. Não vai ser fácil, né, financeiramente falando, para o São Paulo trazer esses jogadores. São jogadores que vão ter salário aí acima de 1 milhão. E isso acumulado com a situação de crise econômica, de crise financeira que o São Paulo vive. E essa crise não é de agora, já vem de alguns anos, mas foi agravado, né, nessa temporada de 2021 por conta dos maus resultados. Então, realmente, a questão financeira pode ser um entrave muito grande para o São Paulo fechar essas contratações. Porém, né, uma saída que o São Paulo pode encontrar, alguns meios que o São Paulo pode encontrar para tentar viabilizar esses negócios, né, para tentar viabilizar a vinda desses reforços, é justamente buscar alguns parceiros, né, para bancar os reforços ou bancar pelo menos alguma parte desses business, né, desses negócios, e até antecipar a verba, né, antecipar as receitas vinda de patrocinadores. Então ele pode tentar antecipar os valores de algum contrato de patrocínio ou os contratos com a televisão. Tendo esse cenário, né, de crise do São Paulo, de crise financeira do São Paulo que acaba dificultando a vinda de reforços, eu vou falar especificamente de alguns nomes que estão naquela lista, que estão nessa lista de 36 nomes apurados pela diretoria. O primeiro deles é o Douglas Costa. O Douglas Costa é visto como um possível reforço, né, visto como um reforço menos improvável. Ele viria sem custos, porque é praticamente certo de que ele não vai permanecer no Grêmio para a próxima temporada. Ele é um jogador que recebe um salário muito alto e ele, né, para os padrões do Grêmio, que o Grêmio vai ter que se encaixar agora na Série B, para essa nova realidade financeira, talvez fique inviável a permanência do Douglas Costa lá no Sul. Então, além disso, tem a questão do que o Douglas Costa teve uma passagem um pouco ruim pelo Grêmio, foi uma passagem um pouco frustrante para o torcedor, ele teve aí desentendimento com a diretoria, teve muitas lesões, dentro de campo não entregou o que se esperava dele, e teve até esse final, né, de Campeonato Brasileiro, que o Grêmio sendo rebaixado, teve aquelas polêmicas que ele se envolveu por conta do casamento, então eu acho que realmente o clima para ele permanecer no Grêmio está bem difícil e pode ser que ele fique livre no mercado e rume para outro clube. E esse clube pode ser o São Paulo. Só que o principal obstáculo para trazer o Douglas Costa é justamente o salário. É um salário muito alto, ele vai receber mais de 1 milhão por mês e talvez o São Paulo não tenha essa verba para bancar o jogador. Um outro jogador que é tido como preferido dessa lista e é realmente um jogador muito bom é o Pedro, atacante do Flamengo. Ele está no Flamengo, ele está lá na Gávea desde 2020, quando foi comprado por 90 milhões de reais na época. E ele não vem sendo muito utilizado, não tem muitas oportunidades, está com pouco espaço, e a diretoria vê o Pedro como o preferido, como o nome principal para reforçar o elenco no próximo ano. O Pedro, apesar de ser preferido para a diretoria e ser realmente um grande jogador, ter uma grande capacidade técnica, ele é uma contratação que pode ser ainda mais difícil do que a do Douglas Costa, porque é um jogador que ele tem o passe dele vinculado ao Flamengo, então o São Paulo teria que pagar para trazer ele, teria que desembolsar algum valor para comprar os direitos dele. E então seria aí, falam em torno de no mínimo 7 milhões de euros, que atualmente corresponde a 45 milhões de reais na cotação atual. Então é um valor muito alto que talvez o São Paulo não tenha para disponibilizar. Além disso, o salário dele não seria baixo, seria o salário nível do Diego Costa, mais de 1 milhão de reais, então é outro entrave para o negócio. Sem contar que não seria uma negociação nada fácil com o Flamengo, porque o Flamengo dificilmente facilitaria esse negócio justamente para evitar reforçar um rival direto, né, um possível adversário direto aí nas competições. Então o Pedro, apesar de preferido, de ser um baita jogador, eu acredito que vai ser muito difícil a vinda dele para o Flamengo. Para o São Paulo, perdão. É muito difícil ele deixar o Flamengo e vir para o São Paulo. Agora alguns nomes que são um pouco mais viáveis, né? O Patrick, que é o volante do Internacional, foi destaque do Inter nas 2 últimas temporadas. É um jogador que é mais viável a vinda dele, é mais plausível a vinda dele, porque o Inter quer realmente se livrar, entre aspas, dele, né? Quer liberar ele, já está recebendo sondagens, proposta, e provavelmente não dificultaria a negociação. Então é um jogador que, se o São Paulo for atrás, as chances de êxito no negócio são muito grandes.
E sem contar que é para uma posição que o São Paulo está um pouco carente, né? No meio-campo, os jogadores que passaram pelo São Paulo recentemente ali no meio-campo não renderam, e o Patrick é um jogador que pode se encaixar nesse esquema do Rogério Ceni. É um jogador que tem muita força física, tem boa técnica, é veloz e pode cair como uma luva aí nesse meio-campo do São Paulo. Além disso, teve a consulta pelo Wesley, né, atacante brasileiro, que pertence ao Aston Villa e atualmente joga na Bélgica. É um goleador, ele já teve uma passagem pela Bélgica anteriormente que foi muito boa. Ele foi eleito até o melhor jogador do campeonato belga na época, se não me engano em 2019. Foi convocado para a seleção brasileira, então é um baita jogador também, é um grande jogador que o São Paulo poderia trazer. Entretanto, né, por ele estar emprestado no momento, já torna a negociação um pouco difícil, e ele também não seria nem um pouco barato, porque ele também tem o passe vinculado ao Aston Villa. O São Paulo também estuda a contratação do volante Ronald, que pertence ao Fortaleza. O Rogério Ceni ele gosta desses jogadores que trabalharam com ele no Fortaleza, ele confia nesses atletas, inclusive quando treinava o Flamengo ele chegou a pedir a vinda de algum desses jogadores. E agora novamente pode ser que tente contratar algum desses atletas do Fortaleza para reforçar o São Paulo. E por fim o Rodinei, lateral direito do Flamengo. É um bom jogador e também é uma posição que está carente no elenco São Paulino, né, no elenco tricolor, e talvez não seja tão difícil fazer negócio, né? O Flamengo tem lá o Isla, né, o Mateuzinho, que está vindo agora, está se destacando agora, o moleque da base, então talvez é uma negociação que possa ser viável para o São Paulo. Um lado positivo é que muitos jogadores do elenco já estão deixando o clube, que é o caso do Rojas, o Shailon e o William, eles já se despediram do Morumbi, não vão seguir no São Paulo. Hoje mesmo saiu a notícia que o Benítez não vai ter o seu contrato renovado e também vai embora. Infelizmente o Benítez foi uma grande decepção aí pro torcedor. Tinha um craque, tinha tudo para tomar conta daquele meio campo do São Paulo, mas dentro de campo não rendeu, não correspondeu. E um outro jogador que pode seguir o mesmo caminho é o Galeano, que também dentro de campo não conseguiu corresponder às expectativas. Além disso, um fator que pode facilitar as negociações para o São Paulo é aquela lista de 14 jogadores negociáveis, 14 atletas que pertencem ao clube e que podem ser envolvidos na negociação. Dentre eles está o Vitor Bueno, o Pablo e o Reinaldo. São jogadores que realmente já estão desgastados, né, a relação deles no São Paulo, principalmente o Pablo e o Reinaldo, e que podem ser envolvidos em alguma negociação numa possível vinda de reforços. Por fim, tem alguns meninos da base, né, que se destacaram agora nessa última temporada, que é o caso do Rodrigo Nestor, o Gabriel Sara e o Luan, que eles podem ser vendidos, né? O São Paulo costuma fazer bons negócios aí com a venda dos seus garotos da base, né, com a molecada de Cotia. Então pode ser uma saída para o São Paulo conseguir fundos e tentar aí trazer reforços. Na minha opinião, o São Paulo ele devia focar em trazer algum jogador para o meio campo, algum jogador para o meio campo, algum ala, algum jogador de beirada de campo veloz que tenha recursos de drible e um lateral direito, que para mim são as posições mais carentes do elenco do São Paulo no momento. O Pedro, por mais que seja o jogador preferido da diretoria, ser um baita jogador, não precisa para agora, é um jogador muito caro. E o São Paulo já tem o Caleri, já tem o Luciano. O Caleri, todo mundo sabe a capacidade técnica que ele tem, é goleador, fez gol importante, inclusive, no jogo contra o Juventude, que garantiu, né, a permanência do São Paulo na Série A. O Luciano também tem identificação com o clube, a torcida gosta dele, costuma render jogo com a camisa do São Paulo. E então é preferível, né, é melhor que a diretoria invista todo esse esforço e essa eventual dinheiro que gastaria no Pedro para reforçar essas posições mais carentes do elenco. Então tem que buscar um jogador, um meio-campo que contribua na fase ofensiva do jogo, né, que contribua na construção de jogadas do São Paulo, que consiga armar o time. Precisa de um jogador de beirada de campo, seja um ponta, um ala, para que seja veloz, que tenha recurso de drible, que o Rogério Ceni costuma gostar desse tipo de jogador, costuma utilizar o esquema tático dele com esse tipo de jogador. E aí entra o Douglas Costa, talvez de fato o Douglas Costa se encaixe tirando a parte extra-campo dele, né, essas polêmicas, é um jogador que tem uma capacidade técnica muito grande e se encaixaria perfeitamente nesse esquema do São Paulo, é uma posição carente do São Paulo, então poderia dar certo esse negócio, né? Precisa ver a questão do salário, tem a questão também das lesões, mas é um jogador de uma posição carente, um jogador que pode ficar livre no mercado e teria a vinda dele para o São Paulo mais fácil.
E por fim, o lateral direito. O lateral direito é uma posição também que o São Paulo já está com problemas há algum tempo. O Igor Vinícius, a torcida já não aguenta mais, está também com a relação bem desgastada. O Orejuela não deu certo. Então o São Paulo precisa dar uma estudada no mercado e buscar um lateral direito para realmente ser titular, não só para compor elenco, para chegar e jogar, vestir a camisa e jogar. Então, no meu ver, o São Paulo precisa dar uma olhada nessas três posições: o meio armador, o meio campo armador, um jogador de beirada de campo, um ala, um ponta que seja veloz, tenha recurso de drible, e um lateral direito, que são as posições mais carentes do elenco do São Paulo. Então, qualquer investimento que o São Paulo tiver, qualquer dinheiro, qualquer eventual contratação que o São Paulo venha fazer, venha gastar, eu acho que seria melhor se focasse nessas posições que são realmente os setores que o São Paulo vem enfrentando mais problemas nos últimos anos. Além disso, tem aí o rumor de um possível investidor árabe que vai vir comprar o São Paulo, que vai vir injetar uma grana no São Paulo. E se de fato isso acontecer, se isso for concretizado, pode realmente mudar os rumos do São Paulo para os próximos anos. Vai ser realmente um milagre e vai, assim, de fato salvar a saúde financeira do clube, vai salvar aí a situação que o tricolor se enfrenta. E é realmente uma pena, porque o São Paulo sempre foi, assim, exemplo de gestão, de gerenciamento moderno, né? E infelizmente vem passando por anos bem ruins, né? Na última década, principalmente na última década. E tende a ter anos mais sombrios ainda, permanecer nessas situações um pouco frustrantes. Então, a notícia é essa, tá lá no site do Globo Esporte, a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem, para vocês lerem, né, pegar mais detalhes. E, torcedor São Paulino, comenta aí no vídeo o que você acha, quais reforços você gostaria que viesse, se você acha que tem que fazer isso mesmo, tem que buscar jogador, ou se é melhor guardar um pouco de dinheiro, controlar as contas, igual o Corinthians fez mais recentemente, igual o Flamengo fez alguns anos atrás. E se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com seus amigos. O canal não é focado só em um time, não vai ser só do São Paulo, só do Corinthians, só do Palmeiras. A gente vai falar de futebol no geral, futebol internacional. E a gente está sempre atento aí a tudo que rola no mundo da bola, está sempre atento, sempre ligado para trazer as novidades para vocês e vocês ficarem informados. Então, muito obrigado pela atenção e um abraço.